Fala galera, beleza? Professor Wagner Graciano, direto daqui do canal, ó, Concorrência Zero, um canal que nasce para ajudar você a vencer. E quem vai vencer? Você. Aqui, ó, canal Concorrência Zero, vem comigo. Hoje, um assuntozinho bem legal que a gente vem tratando aí, que é a expansão marítima e comercial europeia. Quando a gente fala sobre expansão marítima e comercial europeia, a gente tem que falar sobre alguns assuntos bem interessantes aí, como por exemplo, que ela ocorre no início do século XV e nesse período as atividades comerciais eram dominadas ali por Gênova e Veneza. E aí, dentro desse contexto aí de domínio das cidades italianas de Gênova e Veneza, surge Portugal querendo romper com esse domínio, com esse monopólio e vai buscar, né, uma outra rota para se chegar até os mercados orientais, até aos mercados das especiarias e artigos de luxo, buscando uma rota que não aquela já existente que passava pelo mar Mediterrâneo. Então, nesse sentido aí, eu trouxe algumas questõezinhas aqui para a gente bater um papo sobre essa questão, tá? Olha só, a ESA já cobrou um assunto bem interessante, ó. No final do século XIV, um único estado centralizado, olha só, um único estado centralizado e livre de guerras, olha aqui, ó, livre de guerras, o que lhe permitiu ser o pioneiro na expansão ultramarina era, então olha só, se liga, hein? Ele quer o pioneiro na expansão ultramarina. E aí, o que nós vimos aqui em um vídeo anterior a esse? Nós vimos que o pioneiro na expansão marítima tinha uma administração centralizada. Tinha uma posição geográfica privilegiada. Ausência de guerras. E adotou o mercantilismo. Olha só. Nós vimos aqui, em uma aula anterior a essa, que o pioneirismo na expansão marítima ocorreu diante de uma administração centralizada, de uma posição geográfica privilegiada, da ausência de guerra nesse território e da adoção de práticas mercantilistas. Bom, esses 4 pontos estão diretamente ligados a qual desses países aqui? É isso que a questão quer saber. Quem tinha uma administração centralizada, uma posição geográfica privilegiada, ausência de guerra e adoção de mercantilismo? Era a Espanha, Inglaterra, França, Holanda ou Portugal? Gabarito, Portugal. Portugal foi o país que centralizou a sua administração e, por estar em paz, foi o pioneiro nas grandes navegações. Isso aqui nós já vimos numa questão anterior a essa. Mas eu quero trazer uma outra questão para vocês, para a gente tratar sobre um assunto que está ligado ao pioneirismo português. Portugal sai na frente das grandes navegações, né? Portugal sai na frente e eu trouxe essa questão aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Olha só, vem comigo. No início do século XV, o projeto luso... Opa, peraí, eu falo luso, eu estou falando de quem? Portugal, tá? Você tem que ter isso aqui em mente. Toda vez que você vê a palavra luso ou lusa, é Portugal ou portuguesa. No início do século XV, o projeto luso para chegar ao Oriente ficou conhecido como... Opa, peraí. Portugal, no início do século XV, traçou um projeto para chegar ao Oriente. E o que Portugal queria, né, aqui no Oriente? As especiarias e os
artigos de luxo. Né? Era o que Portugal estava querendo lá no Oriente. Portugal queria chegar ao Oriente para ter acesso às especiarias e os artigos de luxo. Para isso, Portugal traçou um projeto. Como é que foi esse projeto de Portugal? Se liga só. Aqui está Portugal. Aqui está a Índia. O Oriente, aonde Portugal queria chegar. E aqui está a África. Olha só. Então, Portugal não podia passar por aqui. Era a rota do mar Mediterrâneo. Essa rota, no início do século XV, já era dominada por genoveses e venezianos, italianos, burgueses, que dominavam essa rota. Para isso, Portugal, querendo chegar aqui, na Índia, vai traçar um projeto outro, que não o mar Mediterrâneo. Portugal vai se lançar ao Atlântico e organizar um projeto para chegar ao Oriente através do contorno do continente africano. O contorno do continente africano. A história diz que em 1415, Portugal inicia esse projeto aqui no norte da África, numa região conhecida como Ceuta, no norte da África. Uma área que era dominada por árabes, muçulmanos. E aí diz a história que Portugal chega aqui, conquista Ceuta e começa aqui em Ceuta o início das suas navegações, contornando o continente africano até chegar ao Oriente. Ou seja, o projeto de Portugal para chegar ao Oriente era o contorno da África. Então, olha só, no início do século XV, o projeto português para chegar ao Oriente ficou conhecido como... Qual era o projeto que Portugal traçou para pegar especiarias e artigos de luxo aqui no continente asiático, aqui no Oriente, na Índia? Espera aí, foi o monopólio do Mediterrâneo? Não, o monopólio do Mediterrâneo era exercido aqui, ó, pelas cidades italianas de Gênova e Veneza, no Mediterrâneo. Então esse não era o projeto português, passar pelo Mediterrâneo. O projeto português era passar pelo Oceano Atlântico, contornando a África. Era o Tratado de Tordesilhas? Não, o Tratado de Tordesilhas foi posterior. O Tratado de Tordesilhas foi posterior. Olha aqui, ó, foi final do século XV, não início do século XV. A Carta do Corso? Não, a Carta do Corso foi um documento inglês que oficializava a pirataria. Carta do Corso, então, não tem a ver com as navegações portuguesas. A União Ibérica. Não, a União Ibérica também não foi, porque a União Ibérica ela foi um processo que ocorreu em 1580, ou seja, final do século XVI, que foi a união entre Portugal e Espanha. Não foi a União Ibérica. O périplo africano. Peraí, périplo. O que é périplo? Opa, peraí. Périplo. Périplo é contorno. Périplo é contorno. Périplo africano, contorno da África. Ih, peraí. O projeto português para se chegar ao Oriente ficou conhecido como périplo africano, ou seja, o contorno da África para chegar à Índia? Correto. Gabarito, letra E. É de ESA, é de SLOG, a sua futura casa. Você que está estudando para ESA, olha aí, ó. Letra E, o périplo africano, o contorno da África para chegar ao Oriente. Achamos o nosso gabarito. E é isso aí, galera. O projeto português, périplo africano. Valeu, galera!
foco nessa missão aí. Expansão marítima é um assunto que sempre vem caindo na prova da ESA e pode ser muito importante para você essas informações aí. Beleza? Fica aí com essa dica de hoje e vem com a gente, porque aqui a concorrência é zero. Ropê, forte abraço. Valeu!